Salve, salve, cachorro! Rapaziada, aqui no canal fazia um bom tempo que eu não fazia vídeo de PC Gamer. E eu já tava sentindo muita falta. Tava postando muito parcelado esses vídeos de PC Gamer. Inclusive os Gêmeos Investem me chamaram pra montar o PC deles. E é por isso que eu tô voltando, e principalmente no final do ano, pra você aí finalmente realizar o sonho de você montar o PC Gamer. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar o PC Gamer mais barato pra você montar aqui no Brasil, e já consegue rodar vários jogos tranquilamente, sem você necessariamente gastar um rim, e pra você que tem receio de importar do AliExpress. Embora eu vou citar peças que são do AliExpress também. Mas como sempre eu vou dar duas opções. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então bora lá, começando pelo que vocês menos pedem, que é o gabinete. Na verdade é um produto que me pedem até bastante. Embora de todo o PC seja a parte menos importante de todas, eu resolvi começar com ele porque ele é o mais prático e é um ponto que a gente já se livra. E cara, sendo o mais direto possível, tem milhares de gabinetes com preços maravilhosos. Inclusive vou deixar vários modelos aqui na descrição. Mas na minha opinião, o melhor custo-benefício pra você que quer montar um PC Gamer barato, mas que ao mesmo tempo seja bonito e principalmente seja um PC a longo prazo. Ou seja, com o tempo você vai comprando uma fanzinha ali, um outro coolerzinho aqui, e vai deixando seu PC lindo, que nem o meu. Na moral, eu tenho esse PC desde que eu comecei meu canal, tá? Ele tem a mesma configuração, eu só troquei o processador e a placa de vídeo. Eu tenho uma GTX 1060. Sim, eu não jogo nenhum. Brincando, eu tenho um PS5. E na moral, sem dúvidas, a melhor opção que eu encontrei é o TGT Legion. Cara, esse gabinete, na minha opinião, foi o melhor custo-benefício que eu encontrei. Ele tem um preço muito bom, mas o ponto que me chamou a atenção é o design dele. Isso porque ele é um tipo de gabinete que a gente chamaria de aquário mid-tower. Embora mid-tower seja uma nomenclatura pra dizer uma medida de tipo de gabinete, é basicamente como se fosse um aquário tower. Sei lá explicar. Mas resumindo, ele tem como se fosse um design de um gabinete padrão, só que o diferencial dele é que ao invés dele ter essa frente padrão, ele tem uma frente em vidro. Então, esteticamente, ele fica parecendo um gabinete aquário, uma base um pouco maior, que é onde fica a fonte. Normalmente, a maioria dos gabinetes aquário, a fonte fica atrás. No caso, essa fica embaixo. E aí que tá o custo-benefício dele. Ele é um gabinete extremamente bonito, principalmente futuramente, se você juntar uma graninha, colocar umas fãs, cara, vai ficar simplesmente maravilhoso. Também vou colocar link na descrição de fãs. Ele consegue acoplar até 5 ventoinhas, e o ponto principal é que a fonte também fica embaixo e fica escondida. Aliás, tem um bom espaço pra você jogar os cabos dela. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ela varia em torno de seus 150 a 170 reais. Mas vamos pro que interessa, que é o processador. E obviamente, falando em custo-benefício barato, principalmente aqui do Brasil, a melhor opção que a gente tem, sem ser Xeon, é o Ryzen 5 5600 GT. Inclusive, Xeon teve uma briguinha aí que, meu Deus do céu. Inclusive, comenta aí o que vocês acham. Eu particularmente gosto muito de Xeon. Mas enfim, voltando aqui pro Ryzen, ele é a opção mais barata que a gente encontra hoje em dia, principalmente pra você que quer montar um PC Gamer. Existe algumas variações um pouquinho mais baratas, mas sendo muito honesto, pela diferença de preço não vale a pena. O detalhe é que existe o Ryzen 5 5600G normal, só que o GT, que é uma versão um pouco melhor, tá tipo mais barato. Eu não sei o porquê. Mas resumindo aqui, a gente tem um processador com uma frequência base de 3.6 GHz e uma frequência máxima de 4.6. A versão normal tem 4.4. Além disso, ele tem 6 núcleos, 12 threads e, cara, de custo-benefício eu diria que é a melhor opção. No geral, o Ryzen 5 5600 é um processador maravilhoso, dá conta de tarefas perfeitas pro dia a dia, tanto de jogo como até de tarefas mais pesadas, como edição de vídeo, por exemplo. Inclusive o editor aqui no canal, ele tem uma 3060 e um Ryzen 5 5600, que inclusive eu tô pra melhorar. Mas ele dá conta de rodar meus vídeos tranquilamente e ele não reclama de nenhum problema nem nada disso. Obviamente tem sempre como melhorar, mas é um processador com uma excelente potência. E o ponto principal hoje dele é o preço. Hoje atualmente ele varia em torno de seus 780, no máximo estourando seus 850, 870 reais. Mas o ponto principal é a placa-mãe, cara. Eu particularmente gosto muito de AMD, principalmente por conta da praticidade e principalmente por conta das placas-mãe, que é um ponto que eu não entendo da Intel. Eu acho um saco as placas-mães que a Intel usa, porque, tipo assim, é zero compatibilidade. Sem contar que, além disso, são extremamente caras e a AMD, como sempre, tem um custo-benefício muito melhor. E no caso, é claro, como sempre, a gente vai pra ela, a queridíssima AB450M, cara. O melhor custo-benefício que a gente tem atualmente, principalmente pra AMD. Existem outras variações como a A320, a A520, mas, no geral, são placas-mães muito simples. Elas são muito básicas e, sendo muito honesto, pela diferença de preço, não compensa. Ainda mais se a gente pensar em longo prazo. Como eu falei, eu tenho esse PC desde que eu comecei meu canal e ele tem uma B350M, que é uma placa-mãe muito parecida com a B450. E cara, eu uso ela até hoje. Se eu quiser, eu posso botar um Ryzen 5 aqui. Inclusive tem um Ryzen 5. Posso colocar uma placa de vídeo melhor que ela vai dar conta de rodar. Além disso, ela é uma placa-mãe que, além de ter 4 slots de memória RAM, é claro, depende muito do modelo, mas eu recomendo com 4 slots. Ela já permite a gente fazer overclock tanto no processador como também na memória RAM. Faz com que a gente consiga extrair um pouco mais de desempenho. E nesse caso aqui,
é muito importante. Mas o ponto principal dela é o preço. Hoje, atualmente, ela varia em torno de seus 500 a 600 reais. No AliExpress você encontra ela por um preço muito bom. Ela tava variando em torno de seus 300 reais, só que o AliExpress junto já tava dando um desconto de 60, caía muito o valor do imposto. Então, tipo, tava muito mais barato do que você comprar aqui no Brasil. Tá numa faixa aí de 400 a 500 reais. E o link, obviamente, também vai estar aqui na descrição. Detalhe que as placas-mães B450M, os melhores modelos com os melhores preços, normalmente costuma ser da Asus Gigabyte ou da MSI. Inclusive, o meu modelo da Gigabyte é o modelo que eu mais recomendo. Já de placa de vídeo aqui, a gente vai usar a nossa queridíssima Vega 7, que, é claro, é a placa de vídeo que vem integrada no processador. Obviamente, até dá pra gente colocar uma placa de vídeo, mas o nosso orçamento vai ficar um pouco mais salgadinho. Mas caso você queira, dá pra você trocar esse Ryzen 5 5600 por um 5600 normal e colocar, por exemplo, uma RTX 580, que aqui no caso você realmente vai ter muito mais desempenho e uma performance infinitamente melhor. Mas para realmente você que tá muito apertado e quer economizar o máximo possível, ela no caso vai ser a melhor opção. A Vega 7 é uma placa de vídeo simplesmente maravilhosa, ela é uma placa de vídeo integrada, que, como eu vou mostrar, ela entrega um desempenho muito bom, e para quem quer componente novo e quer economizar, é a melhor opção. E sim, daria pra gente ter mais desempenho se fosse um Xeon, por exemplo. Já de memória RAM, cara, aqui nem preciso falar, simplesmente o melhor custo-benefício que a gente encontra no mercado nacional atualmente é um modelo que é o modelo da Asgard, mais especificamente a Asgard Flare T3. Na moral, essa memória RAM é muito boa, inclusive eu já usei ela num PC aqui no canal, é um PC gamer todo branco. Cara, essa memória RAM, além de extremamente linda, eu particularmente achei o design dela maravilhoso, ela tem uma pegada toda prata, ela já vem com 2 pentes de 8 GB de RAM, e pra gente já vai ser excelente, vai totalizar 16, cada uma delas tem 3200 MHz de velocidade. No geral, é uma memória RAM muito boa, muito linda, mas se você quiser um modelo com LED, tem um modelo que é a Asgard Lock, que inclusive é esse modelo que tá aqui no meu PC, muito boa. Tenho ela também há praticamente mais de um ano. Ou também tem os modelos da Gloway, cara. A Gloway também faz modelos mais simples, que nem da Asgard, toda branca, e também tem modelo com LED. A diferença é que elas têm uma velocidade um pouco maior. Tanto a Asgard, tanto essa Asgard, como também a Gloway, ficam variando em torno de seus 3600 MHz. E o ponto principal é com relação ao preço, que aqui não tem nem como comparar. Hoje, atualmente, essa Asgard custa na faixa aí de seus 280, e esses outros modelos um pouco mais top custam na faixa aí de seus 300 a 360. E no AliExpress, você consegue pegar um conjunto de memória RAM, tem esse da Klycer, que custa praticamente 150 reais, um kit com 2 pentes de 8 GB de RAM. E essas memórias RAM que eu citei também são bem mais baratas. Um kit dessa Asgard, por exemplo, fica variando em torno de seus 200. Esse modelo aqui fica na casa aí de seus 280 e tem muito mais variação. Já de armazenamento aqui a gente tem 3 opções bem interessantes, que no caso é um modelo da Kingspec, um outro da X-Ray Disk e o outro da Kingston. Pra você que quer comprar aqui no Brasil, com certeza são as melhores opções, principalmente baratinhas, e obviamente todas aqui são de 512 GB, que na minha opinião é a quantidade mínima necessária que você precisa ter. O Kingspec tem uma velocidade de 3200 MB de leitura e 2000 de gravação, enquanto o X-Ray Disk ele tem essa versão de 512 GB e tem também a mesma quantidade de leitura, porém de gravação ele vai para 2800. Já o Kingston, para comprar aqui no Brasil, por incrível que pareça, é o melhor custo-benefício, porque ele tem 3500 MB de leitura e 2100 de gravação. Na verdade, melhor custo-benefício entre aspas. Com relação ao preço deles, o Kingston é mais barato, custando na faixa de 260, o Kingspec fica na casa de seus 280 e o X-Ray Disk fica na casa de seus 312. Pra você que quer comprar no AliExpress, cara, compensa muito mais. Um SSD de 512 GB você vai pagar uma média aí de 170 a no máximo estourando 200 reais. Inclusive essa própria versão do X-Ray Disk com 512 GB Pro fica praticamente 200 reais no AliExpress. Já de fonte, cara, aqui a gente tem milhares de opções no mercado, mas na minha opinião o melhor custo-benefício, principalmente para esse PC baratinho que a gente vai montar, é a Redragon RGPS. Ela é um modelo de 500 watts, tem proteção 80 Plus bronze, tem PFC ativo e no geral é uma fonte muito completa. Inclusive ela mesma foi aprovada pelo TechLab. Detalhe, ela não é uma mega ultra blaster fonte, mas pelo preço ela entrega uma qualidade muito boa. Outro modelo também que é super recomendado é a Gandia Cyclope. Um outro também que eu gosto muito é a Pichal Unidos. Ela no geral é uma fonte um pouco mais cara, mas eu super recomendo. Ela tem capacitores de altíssima qualidade e realmente é uma fonte muito boa. Porém, o meu xodózinho, por incrível que pareça, principalmente para montar PC, é a Gigabyte P450B. Todos os PCs que eu monto, a maioria dos PCs que eu montei, eu usei essa fonte e na moral, ela é muito boa. Eu também uso ela no meu PC e ela é zero dor de cabeça, nunca tive nenhum problema com ela. Tem uma qualidade muito boa, uma durabilidade que também nem se fala e realmente é uma fonte extremamente confiável. E com relação ao preço delas, hoje atualmente varia em torno de seus 250 a 300 reais e a Pichal é a única que você consegue encontrar abaixo de 250. Mas falando do mais importante, que é o que esse PC consegue rodar. Bom, pegando o jogo mais padrão e que vocês mais pedem normalmente, que é o famoso GTA V, com a configuração normal do jogo, ele bateu uma média de 51 FPS
FPS. Em alguns casos conseguia bater um pouquinho mais, mas ele ficou bem cravadinho nessa média. E por incrível que pareça, foi um jogo bem tranquilo de rodar. Não teve muito travamento, nem gargalo, nem nada disso. Rodou bem tranquilo, mas é aquilo, ficou bem cravado nesse 51 FPS. Já no Forza Horizon, deixando praticamente todas as configurações no mínimo, ele pegou uma média aí de 55 FPS e também foi a mesma coisa do GTA, cara. Ele ficou cravado e não largava disso, cara. Ficava bastante nessa média aí de 55 a no máximo 60. E também foi uma gameplay bem fluida e tranquila, cara. Ele não tinha muita queda de FPS, mas também a mesma coisa, não ficava muito superior aí. Mas no geral foi um game muito bom de rodar. Já um outro que, sendo muito honesto, eu achei que nem rodaria com esta configuração. Na verdade, tipo assim, rodaria, mas é aquilo, né? Naquela qualidade, foi o Warzone, cara. E deixando a configuração dele abaixo do Full HD, deixando absolutamente tudo no mínimo, ele pega uma média aí de 65 FPS, cara. O que eu gosto foi algo que eu fiquei bem chocado. Em alguns casos até conseguia subir um pouquinho. E é claro, em momentos onde tinha muita informação na tela, ele caía um pouco, mas no geral ele ficava bastante nessa média. E aquilo, o jogo até conseguiu rodar, mas eu não vou mentir que não é uma das melhores experiências. Até porque o Warzone ele é um jogo que ele demanda um pouco mais de qualidade de imagem e também é um jogo que é interessante jogar com um pouco mais de FPS. Mas se você não ligar tanto assim pra isso, cara, vai ser um jogo que você vai conseguir rodar. Já em Fortnite, que é outro game que, sendo muito honesto, eu peguei um ódio, um rancor absurdo. Cara, como esse jogo mudou absurdamente desde que eu jogava. Mano, que jogo confuso da bexiga, velho. Quando eu jogava, era tipo assim, só arma, tipo fuzil e tudo mais. E agora, mano, você tem como pegar uma armadura do Homem de Ferro, velho. O que não tem o menor sentido, porque ela é extremamente roubada. Bom, deixando a configuração dele no Full HD e também com a qualidade gráfica no baixo, ele consegue bater uma média aí dos seus 100 FPS, consegue até subir um pouco mais. Ele não é um jogo muito pesado, mas ao mesmo tempo, quando tem muita informação, ele demanda um pouco mais. E sim, dá pra você aumentar um pouquinho a resolução, mas você vai ficar numa média aí de 70 FPS. Sendo muito honesto, eu acho que deixar a configuração dele no médio é o ideal, que você vai conseguir pegar uma boa média de FPS, mas a qualidade gráfica não vai abaixar tanto. Agora, no Overwatch 2, vulgo o melhor jogo do mundo, ele não é um game muito pesado, então ele consegue rodar de boa no Full HD. E nas configurações, deixando no médio, ele bate uma média aí de 90 a 100 FPS. Dá até pra rodar esse jogo no alto, mas ele fica praticamente cravado aí nos seus 65 FPS. E sendo muito honesto, pra esse jogo em específico, eu não acho que seja uma qualidade. Sendo muito honesto, pra esse jogo em específico, embora a qualidade do gráfico seja realmente muito boa e seja um jogo visualmente muito bonito, eu acho interessante deixar um pouco mais de FPS. Agora, no Valorant, que roda em qualquer batata, esse jogo no mínimo facilmente bate aí seus 200 FPS. Ele fica alternando em torno de 180 a 200, mas no geral é um jogo muito leve. Você com certeza vai deixar a configuração no baixo, até porque não tem muito sentido ficar aumentando a qualidade gráfica dele, até porque visualmente, pelo menos na minha opinião, nem muda tanta coisa assim. E é um jogo que você vai conseguir rodar tranquilamente, cara. Aqui não precisa nem falar no quesito qualidade, travamento, porque, como eu falei, é um jogo muito leve e também super tranquilo de rodar. Já com relação ao preço dessa maravilha, cara, somando todas as configurações, se você comprar tudo, absolutamente tudo aqui no Brasil, e também eu somei o preço em média, tá? Às vezes você pode pagar ainda mais barato, principalmente por conta das promoções. Esse PC vai sair uma média aí de R$2.000. E se você comprar no AliExpress, no pior dos casos dos preços, você vai pagar uma média aí de 1.800. Na moral, o AliExpress ajuda muito a economizar e compensa muito porque são praticamente os mesmos componentes. E novamente, link de tudo vai estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!